Complexo da Penha, zona norte do Rio. Esse campo, que hoje é de grama sintética, já foi de terra batida. Lá pelos anos 2000, aqui era onde um menino franzino ia brincar de bola. Agora ele voltou para visitar o lugar onde tudo começou. Um menino favelado sonhador que hoje conseguiu chegar onde queria. Paulinho virou jogador profissional. Tem sido um dos destaques do Vasco desde que chegou ao clube, em julho, no meio do Campeonato Brasileiro. Hoje ele está com 26 anos. Até os 19, morava praticamente colado ao campo no Complexo da Penha. Saía direto para dentro do campo. Saía direto para dentro do campo. Eu estava do colégio de campo. Praticamente isso aqui foi minha vida. Me sinto em casa. Veja, passa um filme na cabeça de tudo que eu passei. Quando eu comecei, todo o sacrifício que eu passei para hoje eu ter realizado o meu sonho. Então, quando eu fiz aqui, eu me sinto em casa. Sou abraçado por todos quando chego aqui. Isso não tem preço. Paulinho se tornou referência para uma nova geração da comunidade. Nada é impossível. Nada é impossível. Agora tem que ter as atitudes que ele teve. Um cara, desde cedo, um cara extremamente comprometido com isso. Ele sabia o que ele queria. A visita foi antes de um jogo importante para esses meninos. No domingo de manhã, o time do Complexo da Penha vai disputar a final da Taça das Favelas do Rio contra a equipe do Jacarezinho, também da zona norte da cidade. A Globo vai transmitir ao vivo. A campanha dos garotos da Penha foi surpreendente. O time saiu da segunda divisão da Taça das Favelas e, no mesmo ano, chegou à grande decisão do torneio. O Giovanni é sobrinho do Paulinho e vai estar em campo. Ele joga na mesma posição que o tio. Só passa na minha cabeça que eu vou ser o próximo. Ele me inspira muito. Ele me ensinou uma batida assim, pro gol. Aprendi só uma batidinha com ele. Você usa essa técnica? Usa uma chapada. A chapada dele é fora do normal. Paulinho ainda deu conselhos de última hora. Não inventar. Porque meio de campo é uma posição que tem muita responsabilidade. Muitas das vezes você joga de costas e tá sempre bem marcado. Então, ali quanto mais tu facilitar, é melhor o jogo. E essa semana, o time ainda recebeu um recado especial do Adriano Imperador, outro cria da Penha. Fala, rapaziada, ó, não vamos dar mole não, hein? Tamo na final. Vamos honrar a Penha, hein, cara. O campo da Penha é um território fértil e está pronto para mostrar os novos talentos. Olha, daqui a pouco tem as notícias do Fluminense, que voltou a trabalhar hoje, depois de 5 dias de folga. Agora vamos falar de Vasco, Flamengo e Botafogo. Todo mundo joga no meio da semana, né? Haja irrigação para dias tão quentes e treinos que não podem parar. Quarta-feira, o Vasco volta a campo para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Mais um confronto diante de um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Jogando pela seleção chilena, o capitão Medel recebeu o segundo cartão amarelo nas eliminatórias e está suspenso da próxima rodada. Por isso, ele volta mais cedo para o Vasco e vai estar à disposição para encarar o Cruzeiro. Vasco, quem saiu do banco para decidir no último jogo foi Payet. Com um golaço nos acréscimos, fez a equipe abrir 3 pontos da zona de rebaixamento. Depois de não chegar ao clube na melhor forma física, o francês vem perdendo peso nas últimas semanas e pode ser uma arma para Ramon Dias nessa reta final. Estou contento por ele porque está fazendo um esforço enorme. Contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, o camisa 10 tem chance de voltar a ser titular. Já o Vasco da Gama também continua a sua preparação sob o comando do técnico argentino Ramon Dias. Próximo jogo será um jogo adiado da 33ª rodada. Quarta-feira da semana que vem, estádio Mineirão em Belo Horizonte, sem público, contra a equipe do Cruzeiro. O Vasco terá o reforço do zagueiro chileno Medel, que está suspenso pela sua seleção e vai antecipar a volta ao Rio de Janeiro. Vou receber esse cara aqui, Rodrigo Dinamite, filho de Roberto Dinamite, querido. Um beijo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Eu recebi já uma informação bem útil sua, né, em relação ao seu pai. O que é a sua informação? Não, é porque em 2012, foi 2012? Foi. Aconteceu aquele... Um negocinho, né? Que não era para ter acontecido, foi irregular, né? Todos sabem. Não foi. Não tem raiva. Foi no momento ali da lateral, né? Que você entregou a bola na mão, que não pode, né? E meu pai era presidente na época.
Eu lembro. E aí a gente ficou, pô, como é que a Gandula deu a bola pro jogador e aí saiu o gol do Botafogo, mas acontece, né? Coisa de futebol. Mas você sabe que o Vasco sempre foi um clube muito, assim, querido comigo. Mesmo depois daquela bola, o Vasco poderia ter... O Vasco sempre foi muito querido. Eu acabei até casando com um de vocês aí, né? Com o vascaíno. Gente fina, então. E pra contar um segredo. Segredo que não é segredo, mas muita gente não sabe. As pessoas me falam isso. Ela era irregular. Não era. Passou a ser depois daquele lance. Aquela regra mudou depois daquele jogo, né? E que a coincidências do futebol, o nome Gandula vem de um vascaíno, que é o Bernardo Gandula, que era um jogador que ele era reserva e ele só servia para catar bola. E aí acabaram, vamos lá, chama o Gandula ali, por conta do Vasco, e aí depois num encontro com o Botafogo, a regra muda de Gandula, que hoje em dia é até hoje essa regra de não poder jogar na mão. Mas na época podia, tá? Muito bem. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. E eu queria que você falasse... Eu já vou te fazer uma pergunta. A gente vai falar desse Vasco atualmente, mas eu já vou te fazer uma pergunta. A gente viu o seu pai sendo o maior ídolo da história... É o maior ídolo da história do Vasco, mas sendo o presidente. E agora a gente está vendo um outro grande ídolo, que é o Pedrinho, sentando na mesma cadeira. O que você achou aí da presidência aí agora do Pedrinho? Fernanda, quando se fala de política de Vasco, eu fiquei meio off depois de tudo que passou, né? Mas eu acho que foi o que eu até falei com o Pedrinho, falei com o Levin também. Eu acho que tem que ser o melhor para o Vasco, independente de ser Levin, de ser Pedrinho, ou de ser qualquer outra pessoa, o melhor para o Vasco, porque a gente sabe que a gente passou lá em casa com meu pai sendo presidente, um ídolo, foi discriminado, foi xingado, mas a gente sabe que ele sempre tentou fazer o melhor pelo clube, independente da posição dele, independente de quem estava ao lado dele, a oposição também, ele tentava dialogar e não conseguia. Mas fiquei feliz, eu acho que o Pedrinho é um cara que representa o torcedor vascaíno, é um ídolo, querendo ou não, é um ídolo, tá passando agora ele meu pai. E eu acho que ele tem tudo para dar certo, hoje um pouco menos pressão, né, do que era antigamente, por conta da SAF, mas que tenha um diálogo direto com a SAF, que possa ajudar o clube da melhor forma possível. E mais condição de trabalho hoje em dia do que na época do seu pai. Quer fazer uma pergunta para ele, Lucas Pedrosa? Eu queria, na verdade, pedir para ele contar a história, e eu falei com ele já no direct, foi por isso também que eu convidei ele aqui. No jogo contra o América Mineiro, o Vasco estava empatando até os 45, 46 do segundo tempo, todo mundo nervoso, já apreensivo, já acreditando que a gente ia perder ponto para o time rebaixado, que é muito complicado. E aí o Paier faz aquilo ali. Inclusive, eu não só queria que o Rodrigo contasse a história do gol, mas como foi, desde o momento que o Paier chegou aqui, Rodrigo, a história dele com o seu pai, o quanto ele já mostrou o interesse na história do seu pai. Então, vou falar do início só para vocês entenderem. Eu sabia que era o Paier, né? A contratação, até já vi ele jogar lá fora. Só que eu não esperava o entendimento dele, assim, não só com o Vasco. O Vasco, eu acho que ele teria que entender vai entender ainda o que é o Vasco, ainda está muito recente, mas com meu pai. Assim, quando eu tive com ele, eu tive com o Paier e com o Túlio na apresentação dele no clube. Túlio foi até atacante. Túlio de Mello. Foi atacante da Chapecoense. Foi o cara que fez a negociação. E aí ele meio que traduziu, né? Fez a tradução, e o Paier falou estava muito feliz de ter chegado no Vasco, o tamanho do clube. E aí começou a falar, eu entendi só os números que estava falando, né? Falando em francês, falando 700 e poucos gols, nananana. Aí o Túlio passou, cara, ele estudou seu pai, pegou a história do seu pai, soube o que ele fez pelo Vasco, e tá falando aqui que quer representar o seu pai, a camisa 10, com o maior prazer, com o maior potencial que ele tiver para dar para o clube. E isso me deixou espantado, porque um cara que, o Paier, né? Francês, o cara que tá lá 36 anos já, não precisa chegar e estudar o maior ídolo. Por educação, por respeito, ele fez isso e me deixou muito feliz. E a história do jogo contra a América, o Vasco sempre tem jogos assim, né? Quando o time tá lá embaixo, fala, cara... E eu já sabia que era um jogo difícil, porque o América joga bem, não é um time... Assim, eu acho que não merecia estar na posição que tá. E aí, primeiro tempo eu vi arquibancada, porque eu sabia que ia subir o mosaico. Segundo tempo, eu fui para a social e a Roberta foi. Minha irmã não é de ir pro jogo. A Roberta fica muito nervosa, ela fica em casa. E aí, eu sentei perto dela na social e, 40, 41, 42, 43 e nada. Aí, 45, 48, falta pro Vasco, né? Aí eu não estava do lado exatamente, que estava amigo do meu pai, e ela
falou que pegou um cordão que meu pai deu, eu sei qual é o cordão, beijou e falou, pai, desce e ajuda a gente. Caramba! E aconteceu aquele feito. Que a gente até mostrou aqui a comparação dos 2 gols, que são muito parecidos, né? A gente me lembra aqui o nome da página que fez Edith esse vídeo. CRVG. Muito legal a página que fez esse vídeo que a gente até exibiu por aqui. E o gol do Roberto, igualzinho. E foi o último, né? Foi o último último gol dele de falta. O Pedrosa até trouxe a informação que o gol do Dinamite de falta foi em cima também de um América. América de Três Rios. Sabe quem chegou aqui? O Big Boys. Ah, é? Chegou? Oi, Big Boys. Tá vendo um homem aqui hoje? Vamos chamar isso aqui? É isso aí, ó, que a gente vai chamar? Hein? Então, porque olha só, buscando se afastar ainda mais do Z4, a gente já tá falando aqui, Rodrigo, de um Vasco brigando pra Sul-Americana, que a gente é abusado, né? O Vasco segue a preparação para enfrentar o Cruzeiro. Medel foi suspenso na seleção chilena e deve ir a campo pelo Cruz Maltino. Olha o sorriso do homem. Tu viu ele ontem fazendo... Ele pegou uma pá e cavou o cartão amarelo. Foi isso que ele fez ontem. E que legal, que bom pra gente que ele vai enfrentar o Cruzeiro, né? Tá tomar, né? Ficou ali, o juiz separou, botou a mão no peito dos dois, ele voltou e tomou o cartãozinho, tá de volta. Que personagem importante está sendo o Medel, Não, né? total. Acho que o Medel é um dos principais ali no Vasco hoje. É um cara que é uma referência, não só ali atrás, né? Mas vai no juiz, fala com o Vegete, fala com todo mundo no campo. Eu acho que é essencial a presença do Medel contra o Cruzeiro. E você acompanha o Vasco bem, assim? Você tá... Fernanda, desde que eu entendo por gente, né? Não tem como. Eu vivi 13 anos no Vasco, né? Então, assim, jogando e depois acompanhando, um período distante por causa da política. Mas é meu time de coração, é o clube que eu amo e vou defender sempre. Cara, se não fosse o clube que... Né? Imagina, o Venê, tá maluco, de quem que ele é? O sangue que corre naquele Embora braço. de casa. Não tem jeito. Uma dúvida aqui sobre essa sua história com o pai. Depois você teve contato com ele? Ele ofereceu a camisa, por exemplo, para a família, para vocês? Teve algum contato entre vocês? A camisa do jogo contra o Fluminense, né, no Engenhão 4-2, eu falei com ele, falei, quando você jogar o primeiro jogo, eu falei, eu faço questão de ter essa camisa guardada, porque, a camisa número 10, meu pai usou e tal. E agora, após esse jogo contra o América, eu já sabia, eu postei, né, e ele sempre reposta, é uma parada impressionante. Ele repostou e botou obrigado. Aí a gente começou a falar, botei o tradutor no Google, né? Como tá na internet tá maluco, né? Não tem como, francês. Eu perguntei isso porque ele ficou apontando ali para a imagem do seu pai. Mas, cara, foi dele. É isso. É uma coisa, ele fez, assim, eu não esperava. Eu vi na hora, isso aqui não dava pra ver, assim, que era pro pet do meu pai. E eu agradeci, falando, cara, muito obrigado pela homenagem. Porque depois, voltando no carro, eu comecei a ver que ele ficou apontando. Sim. E foi dele. E a camisa desse jogo agora, contra o América, na próxima concentração do Vasco, ele falou, passa lá no hotel que eu vou te dar essa camisa também. Gente, quer dizer... Aí eu falei, vou fazer um... Ou seja, a camisa tá contigo. Essa do jogo contra a América ainda não. Ah, tá. Eu vou pegar na concentração. Mas será dele. Mas será essa camisa que ele apontou, eu fazer um quadro bonito. Ou seja, além de tudo, o pai é um fofão, né? Põe aqui, tem uma foto aqui. Cadê a foto? Nossa olha senhora, aí. Cara, olha isso. Você e papai, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus Agora ele tá na régua. Agora aqui. Você e Isso papai. daí, Vasco Barra, 2008 ou 9. Isso daí é preparação para quadrangular final. Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Aí botaram a barriga da sua mãe na máquina de Xerox, botaram a do seu pai e você nasceu, né? É isso. Porque, meu Deus do céu, como é parecido. Mas né? essa foto nem parece tanto. Tem foto que deles é muito parecido. É bizarro. Eu convivi com o Roberto 2 anos, né? Porque eu trabalhei na Band junto com ele e é a mesma coisa. É sorrindo, é essa forma gentil, muito humilde educado, de falar. Né? Eu costumo dizer que, na minha opinião, e até falo isso do Zico também, ou eles têm noção e eles são muito maneiros mesmo, ou eles não conseguem ter noção do tamanho deles para o futebol brasileiro e para o Vasco e para o Flamengo, mas para todo o torcedor do futebol brasileiro. E por isso eles agiam de forma natural. Hoje em dia tem gente que tem muito menos e é mais marrento do que ele. Isso é. Você tem essa resposta? Ele tinha noção ou ele era maneiro Então, mesmo? eu acho que ele tinha essa noção do que ele representava, só que como o Pedrosa falou, não total, entendeu? Porque era uma coisa... Onde a gente ia? A gente foi pro Nordeste, a gente foi pro Sul, a gente foi pra Manaus. A gente chegou em Manaus, parecia que o Vasco estava chegando. Assim, ele era o Vasco, né? Ele era o Vasco. Eu tenho uma dúvida, assim, ele foi presidente. Sim. Obviamente, isso aí, em alguns momentos, ele recebeu muitas críticas. O que mais magoava o seu pai nessa época como mandatário? Que ele chegava em casa desabafando, assim. As pessoas que estavam com ele no primeiro mandato deixarem ele no segundo. Porque o primeiro foi uma reformulação, não tinha roupa no Vasco.
Chegou no almoxarifado, não tinha nada. E ele teve que reformular tudo, contratos, as dívidas, enfim. E no segundo mandato, quando veio a coisa boa, né, o filé mignon, todo mundo começou a correr para os outros lados e, infelizmente, o ser humano é assim, né? Mas nem por isso acho que ele deixou de tentar o melhor para o clube, não. Mas foi essa questão mesmo da galera largar, entendeu? Justo. O movimento mais legal que eu acho que a torcida do Vasco fez foi ter reconhecido o Roberto mesmo com essa situação toda. Você pode gostar ou não gostar. Se há alguma discussão no Fluminense em relação a isso, no Vasco essa discussão não existe. O Roberto é disparadamente o maior ídolo da história do Vasco. Muito